Salmo de número 103. Nós vamos ler juntos o primeiro e o segundo versículo deste salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Lindo, né? O salmista falando. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu tive o privilégio de estudar no Instituto Bíblico Eduardo Lehn há 33 anos atrás. E todas as manhãs, naquele lugar, fiquei 2 anos lá, morando lá, e tocava uma música. A tia lá que cuidava do dormitório feminino, ela tocava aquela música dos Vencedores por Cristo, ela punha aquele CD Louvor 3, e ficava tocando, bendize, ó minha alma, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E era uma delícia a gente acordar com aquela música, né? Toda a manhã tocava aquele CD, que era o lançamento. Não era CD, devia ser fita cassete, né? Acho que não tinha CD ainda, não. Era fita cassete. E ela acordava a gente. E eu fiquei... Isso me traz uma recordação. E era esse texto do Salmo 103. Mas a tendência do cristão é de ser mais espiritual quando ele está numa situação favorável. Vocês vão experimentar isso semana que vem, quando vocês forem no acampamento da igreja. Parece que vocês vão estar no céu. Tudo é bom. A gente fica em comunhão com os irmãos, a gente tem aquela palavra, aquela devocional gostosa, e a gente volta como se estivesse andando nas nuvens. É aquela sensação, então, após os retiros, a gente está em êxtase, vamos dizer assim, naqueles momentos que nós estamos bem. Mas quando as coisas não vão bem na nossa vida, a tendência é o desânimo, a tristeza, a desesperança. E aí nós esquecemos de quem é nosso Deus e o que Deus tem feito isso por nós, né? O que Deus tem feito na nossa vida. E esse Salmo 103, Davi, orando ao Senhor, ele nos instrui sobre as graças de Deus na nossa vida, sobre dizer bem de Deus, sobre bem dizer de Deus, por tudo que Ele faz por nós, né? Calvino, comentando esse texto, ele escreveu o seguinte, que cada santo é instruído a dar graças a Deus pelas mercês que lhe são ortogadas em particular, mas também pela graça que Deus concede a todos os seus escolhidos em comum, a salvação, a fim de os tornar participantes da adoção. Isso quer dizer, nós bendizemos a Deus porque Ele é nosso Deus, porque Ele é Senhor das nossas vidas. E bendizer a Deus é algo que não pode faltar numa sociedade que está comemorando 49 anos. Bendizer ao Senhor, um grupo de mulheres que têm em comum o mesmo Deus, a mesma missão, são eleitas pela graça de Deus, são filhas de Deus pela adoção em Cristo Jesus, e são escolhidas para estar nessa igreja junto com os outros irmãos da igreja, louvando e honrando a Deus neste lugar. E nesse salmo, Davi registra a sua profunda dependência de Deus, e ele derrama a sua alma para dizer bem de Deus. Bendize é dizer bem de alguém que faz tudo por nós. E nesse espírito de louvor, de gratidão a Deus, de dizer bem de Deus, nós vamos dar uma meditada neste salmo. E eu gostaria que os irmãos permanecessem com a Bíblia aberta, que nós vamos lendo alguns versículos dele no decorrer dessa meditação. Um dos primeiros motivos que nós devemos bendizer ao Senhor
é porque o Senhor é bondoso. Olha o que ele diz no verso 3 e 4. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O salmista enumera aí diversos benefícios que o Senhor nos dá. E nós temos que dizer bem de Deus, porque nós temos esses benefícios. O primeiro benefício é que Ele quem perdoa as nossas iniquidades. O perdão gracioso de Deus, aquele perdão que nos faz sairmos da presença dEle transformados, diferente do que nós éramos. E essa frase poderia ser relativa, né? Perdoa todas as suas iniquidades, e Ele completa. É Ele quem sara todas as suas enfermidades. Ele sara a nossa enfermidade carnal, mas Ele sara a enfermidade da nossa alma. Esse texto não é restrito às nossas doenças comuns dos nossos dias. Esse texto ele restaura a nossa alma, de forma que o perdão de Deus traz uma satisfação integral na vida do homem. Tem uma nota que eu li num livro de ilustrações, que tem um túmulo lá no cemitério em Nova York, que não tem nome de ninguém, e na lápide está escrito assim, perdoado. Diz tudo. Perdoado. Aquela pessoa, ela foi perdoada. Se ela foi perdoada das suas transgressões, das suas mazelas, da sua vida toda, né, tudo que ela fez, é porque ela estava gozando na presença de Deus, a sua vida eterna. E aí o salmista continua expressando aí no verso 4, que quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. A vida eterna está garantida àqueles que são de Deus. Que Jesus disse lá no livro de João, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o texto de 1 Coríntios 15 fala tudo a respeito da ressurreição. E Paulo termina quase aquele texto dizendo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. E se a nossa esperança nessa vida fosse apenas, se a nossa vida se limitasse apenas a aqui, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Quem da cova redime a tua vida? Não é quem te tira da morte eterna. Quem preserva a tua vida e vai te garantir a eternidade é o Deus poderoso que pode ressuscitar, é o Deus poderoso que faz milagres na nossa vida. E ele continua no verso 5, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Começa aqui a falar do alimento que nos sustenta, de uma mesa farta, suficiente para nos sustentar de tudo o que nós precisamos, do vigor que Ele nos dá, mesmo diante das situações, da enfermidade. Os santos de Deus, na velhice, eles são amparados, sustentados por um Deus de uma forma muito especial, por um Deus especial, de uma forma especial. E Davi reconhecia essa bondade de Deus e esses benefícios. E ele disse no Salmo 40, no versículo 5, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Quando eu era criança, eu implicava com o hino na igreja. Não gostava dele, conta as bênçãos. Eu falava, por que tem que ficar? Conta as bênçãos, o que tem a ver isso? Mas nós não paramos, nós crentes no Senhor Jesus, para contar as bênçãos que Ele nos dá. Se nós fôssemos contar e parar para pensar nas bênçãos, a gente ia ficar como o salmista Davi, né? Mais do que se pode contar.
Nós temos que aprender a agradecer a Deus. A benignidade do Senhor na nossa vida não pode ser contada, mas também não pode ser esquecida. Davi disse: não esqueça de nenhum só de seus benefícios. E nós temos esse privilégio de desfrutar da benignidade do Senhor, de reconhecermos que o nosso Deus é um Deus bondoso para conosco. Um outro motivo que nós podemos bendizer ao Senhor é porque o Senhor é justo. No verso 6, ele diz, no 6 até os 6 e 7, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor faz justiça. O rei Davi declara isso, e ele poderia declarar isso de carteirinha, né? Pessoa mais perseguida do que ele foi por Saul, viveu parte da sua vida no deserto, a maioria ali fugitivo, nas cavernas, dormindo de forma desacomodada, e ele perseguido, e a maioria dos salmos ele escrevia: os meus inimigos me afrontam, os meus inimigos estão à minha volta. Perseguido, mas ele sabia que Deus fazia justiça, e Deus julga a todos os oprimidos. E essa benignidade do Senhor, ela é estendida aos ímpios também, né? Porque o Senhor, Ele é justo, mas eles não usufruem da mesma forma que nós usufruímos. Deus manifesta-se em prol daqueles que são injustamente afligidos, mas nós podemos usufruir dessa justiça de Deus e entender o consolo de Deus. Conta-se que, na Guerra Civil, lá nos Estados Unidos, um soldado foi condenado porque agrediu um capitão. E, quando ele agrediu o capitão, a família dele, muito influente, chegou para o presidente Lincoln para tirar a pena dele ser expulso do batalhão por ter agredido um capitão. E aí, olha o que o presidente disse: vá ao Congresso e verifique se os deputados podem votar uma lei que autorize um soldado a agredir seu capitão, e eu, então, perdoarei o jovem. Vá ao Congresso e mude a lei. Porque eu sou justo. Só porque você é conhecido, ele não vai ser penalizado? Essa é a justiça. O nosso Deus é justo. Todos nós estávamos condenados à morte. E Ele foi justo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Nosso Deus é justo. E aí, Davi fala dos caminhos que ele manifestou a Moisés, né? O povo de Israel, lá no Egito, escravizado, sendo injustiçado, e Deus se lembrou do povo, levantou Moisés, resgatou aquele povo. E ele fala dos caminhos de Israel. O povo foi até a terra prometida, sendo abençoado por Deus, dia após dia. E dia após dia eles viravam as costas para Deus. Por isso que eles ficaram lá 40 anos, lá caminhando, né? Os feitos de Deus, de forma miraculosa, e eles não acreditavam. E nós, às vezes, ficamos dessa mesma forma que o povo de Israel, que não acreditava nas coisas que Deus faz na nossa vida, no poder de Deus na nossa vida. E se pararmos para refletir, quantas vezes já fomos injustiçados e o Senhor nos livrou de forma tremenda. Se nós formos parar para pensar nesses 49 anos de existência da SAF e da igreja aqui, quantas injustiças, quantas coisas o Senhor livrou e o Senhor cuidou. Nós devemos bendizer ao Senhor, porque sabemos que Ele é um Deus justo, e não esquecer dos seus benefícios. E nós devemos bendizer o Senhor, porque além dele ser um Deus bondoso, um Deus justo, Ele é um Deus misericordioso. O Senhor é misericordioso. Versículo 8 a 12. O Senhor é misericordioso e compassivo,
longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto disto o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. De novo, vai falar do nosso pecado, da nossa estrutura, da nossa tendência, e parece que Davi copiou essa expressão aí, quando se diz do Oriente, de Moisés, que no deserto, várias vezes, Moisés citou, né, que como o Senhor afasta de nós as nossas transgressões, o Senhor tem misericórdia por nós. E Jeremias, nas suas lamentações, disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E nós, cristãos, temos a arrogância, às vezes, de dizer que nós somos diferentes, que nós temos uma moral, que nós temos, achando que isso depende de nós, e não da misericórdia de Deus na nossa vida. Nós esquecemos de agradecer ao Senhor pelas misericórdias que Ele tem por nós, por Ele nos aceitar. Geralmente, nós, no domingo, nos edificamos e nos fortalecemos, e na segunda-feira já esquecemos tudo o que nós pensamos e aprendemos. Nós voltamos para o nosso homem carnal, e graças a Deus, pela misericórdia de Deus na nossa vida, senão nós seríamos sucumbidos, porque nós sabemos, né, quem somos, de fato, na nossa intimidade, no nosso íntimo. E aí o salmista continua no verso 13, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva e como a flor do campo assim floresce, pois soprando o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Esse é o homem, pó, tendência para praticar o mal, tendência para não andar nos caminhos do Senhor, mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E muitas vezes nós não nos lembramos disso, principalmente quando as situações difíceis aparecem na nossa vida. E o Brasil não está vivendo situação difícil nenhuma, nem de política, nem de governo, nem financeira, nem de saúde, né? Tantas doenças, todo dia a gente recebe a notícia de alguém que a gente conhece que tem um câncer, que está em estado terminal, que está precisando das nossas orações. Parece que a comunicação está fazendo com que a gente saiba mais rápido das coisas, e a gente fica chocado, fica desanimado. E uma vez eu ouvi uma ilustração sobre um náufrago, que ele estava sozinho numa ilha e ele estava preocupado com o inverno. E ele começou a guardar mantimento para o inverno, e ele tinha uma fogueira acesa que ele mantinha sempre acesa, porque se ele apagasse, ele não sabia se ele ia ter fogo de novo. Então, ele mantinha aquela fogueira dia e noite. Um dia ele foi pescar, e quando ele olhou, a sua cabana, com toda a sua provisão, estava em chamas. E ele, desesperado, viu aquelas labaredas, correu e ele disse: meu Deus, o que eu te fiz? A minha única esperança de permanecer vivo nesta ilha se foi. Aí ele passou a olhar a imensidão do mar e, desesperado, reclamando com Deus, de repente ele escutou barulho de remos. Um navio que passava viu as chamas altas e falou: alguém está precisando de socorro. E foi socorrê-lo. Ele não sabia, ou ele nunca pensou, não parou para pensar, que Deus providencia as coisas para nós. E que Deus tem misericórdia de nós, mesmo quando nós estamos no nosso íntimo reclamando das coisas que Deus fez por nós, ou das situações. Nós não podemos esquecer da graça de Deus na nossa vida, que Deus cuida de nós como um pai se compadece dos seus filhos, que nós estamos nas mãos dele, e ele sabe o que é melhor para nós.
O Senhor é bondoso, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso. A justiça e a misericórdia do Senhor são para quem? Vamos ler aí no 17 e 18. Mas as misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. As misericórdias do Senhor e a sua justiça são para todos. Todos quem? Tem um porém. Todos os que temem, os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Tem a nossa parte que nós temos que fazer. O tema da Nacional, nesse quadriênio, é que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas. Que formosos são esses pés. Aí, o salmista continua no 19, dizendo: nos céus estabeleceu o Senhor seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O reino domina sobre tudo. E aí, que formosos são sobre os montes os pés do que anunciou as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52, 7. Pés formosos que cumprem os mandamentos do Senhor, que possuem corações agradecidos pela bondade, justiça e misericórdia de Deus, que de fato reconhecem que Deus é soberano na sua vida e o seu reino domina sobre tudo. O que o Senhor requer de nós, irmãos? Que nós realmente bendizemos o nome dEle por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz na nossa vida, pela sua soberania na nossa vida, que nós proclamemos as suas maravilhas através da nossa própria vida, exaltando ao Senhor nos momentos alegres, nos momentos difíceis, porque nós não temos como contar as bênçãos. E é assim que deve estar o nosso coração. O coração das irmãs da SAF, que Deus sustentou por 49 anos essa sociedade, coração dos irmãos da igreja, não deixar que as agruras da vida, as dificuldades, as coisas que nos cercam, esse mundo mau, que parece que está cada vez pior, da moralidade, imoralidade, da falta de ética, que nos permeia. Nós temos que fazer diferença. Nós temos que ser cristãos, que para receber esses benefícios do Senhor também, andarmos na presença dEle com santidade de vida. Enquanto eu orava e preparava esta mensagem, o Senhor colocou um hino no meu coração. E nós vamos, se não der certo para eu cantar, eu leio a poesia dele. Posso ser aqui mesmo? Pode?
que você possa bendizer ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Que Ele nos ajude a reconhecer a sua graça sobre nós e nos ensine a bendizê-lo em tudo. Vamos ler juntos o verso 20 e 22, agora quem estiver com a Bíblia aberta. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém.